Todo ano é a mesma coisa. Chega outubro, parece que vem uma onda, um tsunami rosa. As pessoas se vestem de rosa, vão trabalhar de roupa rosa. As crianças vão na escola pelo menos um dia de rosa. Os prédios têm iluminação rosa, e-mail, rede social, tudo vira rosa, para chamar a atenção para a prevenção. Aí outubro passa, tem gente que fala que não aguenta mais olhar a cor. Só que há pessoas, há profissionais que trabalham o ano inteiro com o assunto. E hoje eu estou com um desses profissionais, Dr. Idan Júnior, que está aqui. E é isso, né, Idan? Claro que em outubro você trabalhou muito mais, falando do Outubro Rosa, tanto que eu não consegui gravar esse programa com você em outubro. Mas agora passou a onda, você continua falando de prevenção, é isso. Isso, Lô. Primeiro, muito obrigado pelo convite. A causa é tão importante que a gente está aqui, além do outubro, falando desse tema tão importante. E a grande questão é que muitas vezes o rosa se transformou em um marketing e a verdadeira ação que deve ser realizada no outubro, ela passou despercebida. Muita gente está usando, inclusive, essa onda para vender mais. Vender batom, vender cosmético, de todas as formas, roupas. Empresas fazem sorteio, outubro rosa, a mulher tem desconto, e essa não é a nossa intenção nesse mês que passou. Outubro Rosa é uma causa. Que eu imagino que dá uma certa tristeza, às vezes até um cansaço mesmo, né? Mas você entende que falar de prevenção salva vidas? A prevenção é a oportunidade da mulher ter a sua vida salva. É a chave que pode transformar a vida dela. É claro que muitas vezes a gente restringe mais a doença do que o benefício em saúde ao falarmos de prevenção. Porque a gente acaba focando tanto em outubro, doença, e esquecendo o real objetivo de que é totalmente ao contrário. É promoção à saúde, é discutir hábitos saudáveis de vida, exames preventivos para que, assim, a gente tenha um diagnóstico e diagnóstico de forma precoce. Lu, se for para ter diagnóstico, ele vai acontecer. Com medo ou sem medo, com exame ou sem exame, ele vai acontecer. Mas o que nós queremos? Que ele seja feito de forma precoce. Esse é o segredo. Tem gente que ainda fala assim, não vou procurar não, porque vai que acha. Muita. Muita. E se achar é porque já está lá. Já está. Não foi o exame que encontrou a do nada, já estava lá. E esse lado a gente passa muitas vezes despercebido. A gente deixa de trabalhar no Outubro Rosa. Porque antes do câncer existe o medo. Medo do exame, medo de um diagnóstico, medo do tratamento, medo do que vai ser o depois, de como vai ser a vida. E esse medo precisa ser combatido. Com o quê? Com informação. E informação de qualidade. Agora, câncer tem cura. Não é olha, tá com câncer, já pode ir lá na funerária, separar a cor do caixão. Não é isso, né? Pelo amor de Deus, isso não. E aí a gente vai contar a história daqui a pouco também. Isso não, pelo amor de Deus. Por quê? Essa ideia muito antiga de que câncer era uma sentença, hoje não. Hoje não se falava a palavra. Não. E da minha avó não falava, era aquela doença. Tá com Mas aquilo. É comum ainda, é muito comum. Tem gente hoje que fala CA. CA, porque é chique, né? Falar o CA. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive várias pacientes de Barretos, porque a gente tem um preconceito ainda na cidade, porque, coitado, veio de longe, está tratando no Pio 12. De pacientes que pediam para marcar um horário de atendimento fora do habitual, um horário mais para o final, para que ninguém pudesse vê-la, porque ela estava tratando de câncer, né? Primeira coisa que a gente precisa num diagnóstico é entender esse diagnóstico. E câncer de mama tem cura. A chave para isso é o diagnóstico precoce. Agora, não é fácil falar do assunto com leveza, porque é um assunto pesado. No entanto, em outubro você falou desse assunto exaustivamente. Se eu que vi na TV, nas redes sociais, nas lives, palestra, já fiquei cansado, eu imagino você. Que não fala somente em outubro, né? E outra, você também tem que clinicar, né? Você faz cirurgias também. Você é um mastologista. O mastologista. A especialidade é essa. É um médico que
trata da mama. Acaba que nós somos muito vinculados ao câncer, mas a mama pode ter diversas doenças benignas, várias doenças benignas que a mama tem, desde a infância até a fase de senilidade da pessoa. A mama pode apresentar doenças e o mastologista é o que vai cuidar de toda essa saúde mamária, desenvolvendo pesquisas, prevenção, diagnóstico e tratamento dessas diversas doenças que podem acontecer com as mamas. E você é de onde? De onde que é esse sotaque aí que já está quase barretense? Quase. Eu nasci em Goiás, numa cidade que se chama Nova Veneza. Uma cidade com menos de 10 mil habitantes. Uma cidade nova mesmo. Nova, bem pequena. E tem rio no meio da cidade? Não, é só o nome mesmo, porque é a colonização. Meus antepassados vieram da Itália, da região de Treviso, e eles, fugindo lá da Primeira Guerra, das dificuldades da Itália naquela época, chegaram no estado de São Paulo e foram trilhando caminhos para o interior do Brasil e se instalaram lá. Começaram a cidade, foi crescendo. Minha família ainda está lá, em Nova Veneza, que é cidade muito próxima a Goiânia. Família, pai e mãe. Pai e mãe, e grande parte... São da área da saúde, não? Não. São do comércio e estão lá na minha cidade. Eu falo sempre de forma muito orgulhosa dela, porque eu acho que a gente não pode esquecer de forma alguma das nossas raízes. Sua infância foi lá? Toda. Numa cidade pequena do interior do Goiás. Do Goiás. Não é de Goiás. Eu não entendo isso, mas é do Goiás. É algo muito próprio do goiano falar isso. E eu saí de lá aos 16 anos. Logo que eu completei 17, eu fui para a faculdade e não voltei mais. Quando? Que faculdade foi essa? Eu fui para a faculdade em Alfenas. Famosíssima, inclusive. Várias pessoas em Barretos fizeram faculdade lá. Inclusive tem jornalismo. Em Eu fui para Unifenas em 2006, me formei em 2011. Depois eu falo que um ano sabático quase, trabalhando no interior do Pará, numa montagem de uma usina. Eu fui ser médico ali durante um ano. Do trabalho? Médico Era médico dessa... Clínico geral. Clínico geral. Estava montando a usina, o maior projeto de exploração da Vale em ferro no mundo. A mina é algo assustador, o tamanho dessa mina. E ali eu estava no começo da mina como médico. De distância da cidade, era 1h30 de caminho para a gente chegar até o posto de atendimento. Você saiu de casa com 16 anos. Que maturidade tinha esse menino criado numa cidade tão pequenininha? Sabe de uma coisa que eu, dias atrás, estava refletindo? Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. E eu gostava muito de histórias e de me inteirar mais de assuntos dos adultos e dos idosos. E eu acho que talvez isso me ajudou muito. Eu me recordo na minha infância que a minha bisavó era viva e ela tinha várias irmãs. Quando eu via que tinha algum carro lá chegando na casa dela, eu já corria, porque eu adorava ficar sentado escutando as histórias delas e elas começavam a falar em italiano, da época que a avó tinha ensinado. Então aquilo ali... Crescer, eu acho que nesse ambiente mais adulto, né, talvez possa ter me ajudado. E te ajuda hoje nas redes sociais, porque se tem uma coisa que você faz nas suas redes sociais é contar a história. E conta bem. Então, talvez tenha essa criança lá que ouvia essas histórias. Reproduzindo hoje nas redes sociais. Quem não tem história, né? Todos nós temos. Aliás, esse podcast existe só por isso, tá? Para que as pessoas fiquem contando história. É por isso que a gente está aqui proseando. Está proseando. Né? E aí, quando você se forma, e aí é preciso falar, né? Tem muita gente que não sabe, mas todo médico tem primeiro uma formação, depois uma especialização. Antes da especialização, você vai morar mais longe ainda. Mais longe, no Pará. Mais longe da tua família, longe da civilização, digamos assim, numa comunidadezinha. Muito pequeno. E eu costumo dizer que eu nunca escolhi nada na minha vida. Eu não escolhi a faculdade que eu ia fazer, as coisas foram acontecendo para que fosse naquela faculdade. E quando eu terminei a faculdade, eu queria fazer uma especialidade totalmente diferente. O quê? Eu queria fazer radiologia. Ela é totalmente diferente se a gente pensa hoje. Para onde você encaminhou, né? Que você está ali do lado. Próxima. Vamos aos 25%. E eu não passei. Naquela época, a minha nota nas provas de residência, eu passava em todas as áreas, menos em radiologia.
E aí isso gerou uma revolta, eu fui para o Pará, fiquei lá 1 ano. E Comeu tacacá. O açaí de verdade. O açaí de verdade com peixe. E em dado momento no trabalho, eu penso, nossa, mas será que eu vou ficar aqui assim? O que eu vou fazer? Quais são os meus planos? Isso era março, já tinham passado todas as provas de residências, porque sempre são no final do ano. Eu entro lá na internet e vejo um edital aberto. Falei, no Rio de Janeiro, edital aberto? Como assim? Aí eu fui descobrir, a primeira prova houve fraude, cancelaram e abriram esse edital. Falei, olha, acho que eu vou prestar isso. É muita coincidência da vida para te contando alguma coisa, né? Acho que eu vou encaminhando. Acho que eu vou prestar isso. Aí eu parei, mas vamos lá, tem uma hora que a gente tem que ser objetivo na vida, né? A gente não pode viver num mundo ideal que muitas vezes não nos permite seguir planos reais. E eu falei, vamos lá, o que eu vou prestar agora? Fui selecionando, pensei, vou prestar cirurgia geral. Gostava da área cirúrgica. E assim foi. Fui para o Rio, fiz 2 anos de cirurgia geral no Rio de Janeiro. Passei no Rio de Janeiro durante Copa do Mundo, vivi a Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco recém-eleito. Então o Rio estava assim, foram 2 anos o Rio movimentado. E aí chegou o final da cirurgia geral. Falei assim, e agora? Eu imagino que para passar no vestibular tão jovem, você abriu mão de uma série de coisas nessa adolescência. A gente para estudar. E eu me recordo sempre, olha só, em 2005, estudando para o vestibular, estudando muito, estava passando a América, a novela. E aí todo o Brasil assistindo a América, assistindo Festa do Peão de Barretos. O Touro Bandido. E eu estudando para estar aqui hoje, né? A gente nunca sabe dos passos que vão sendo construídos. Quando você foi para o Rio, você viveu um pouco mais essa juventude? Foi muito mais tranquilo. Mas você saía e ali você começou a se divertir? Aí foi na faculdade, né? Rio, né? Rio é uma delícia. É uma né? delícia. É um boteco em cada esquina. Mas a própria mudança para a faculdade, imagine, 17 anos saindo de uma cidade pequena de 10 mil habitantes, mudando para uma cidade de quase 100 mil habitantes. Eu falo que meus pais foram muito corajosos, Sim. né? Mas só essa mudança Confiando também, né? É uma maturidade que a gente ganha, que a gente adquire durante esse período. Você não é filho único? Não, eu tenho 2 irmãs mais velhas. E essa maturidade durante esse período... Você não é filho único, mas você é o caçula menino de 2... É muito mimado. O filho querido, como minhas irmãs dizem. Muito mimado, certeza. O filho Inclusive querido. por elas, certamente. Mas por elas, mais ou menos. Mas na faculdade é um período delicioso. Eu falo que a gente tem que aproveitar todas as fases, viver naquele momento intensamente com responsabilidade, porque tudo passa, né? E passa muito rápido. E a faculdade traz experiências para a gente de amadurecimento, crescimento, de saber o que é certo ou errado, escolher os caminhos certos a seguir, para que a gente possa construir um futuro, né? Todas as nossas escolhas influenciam nisso. A gente sabe que residência também não é uma fase fácil da vida de um médico, né? Muito difícil. Sofre-se muito também. Tá aprendendo, mas tá aprendendo na prática. É uma prática, mas ali é um estresse que a própria prática do pós existe. Então, é um mundo real, muitas vezes. Hoje nós estamos vivendo uma onda de médicos que se formam não pensando em tratar. Médicos para cuidar de doenças, a gente está vendo uma onda de diminuir a procura desses médicos. Hoje nós estamos médicos que eu quero qualidade de vida. Nem sempre uma área de cuidar vai te garantir uma qualidade de vida. Muitas vezes a gente se doa muito mais do que recebe uma qualidade de vida, mas são escolhas, né? A escolha do cuidar, ela exige. E a residência é esse período. A residência é um período que a gente abdica de muitas coisas em prol da construção de um futuro. Mas não feliz com uma, você foi fazer uma segunda residência. Por que você não parou como cirurgião, já que os cirurgiões são seres um pouco mais próximos do divino? Não. Tem isso. Esses aí são os neurocirurgiões. Os neuros já são o divino. Então, qual que é a diferença do cirurgião para o cirurgião geral é o básico. Ele acha que é Deus. Ele acha. O neuro ele tem certeza. Né? Me perdoe os neurocirurgiões. Hoje, o cirurgião geral, ele acaba que precisa de uma área de atuação muito especializada. A fragmentação da medicina e a alta complexidade e especialização exigem um cirurgião
muito direcionado para uma área específica. E aí, quando estava acabando a minha fase de cirurgia geral, eu falei assim, e agora? O que eu vou prestar? Eu entrei, gostava de uma área, gostava de cirurgia vascular, mas eu falei, eu acho que não. Peitos. Aliás, por que é mama? Por que peito é peito enquanto ele tá na gente como peito? Aí quando você tem uma doença, vira mama. Quando você vai fazer um exame, é mama. Mais elegante. Acho que é mais elegante de falar, né? Porque é tudo a mesma deixa coisa. eu examinar seu peito, não fica tão legal. É tudo a mesma coisa. E aí, eu costumo abrir um parêntese nessa decisão de como escolher a mastologia. Logo nesse período de escolha, eu tinha uma R+, né? Uma R+, de um ano à frente, que ela queria mastologia, e naquele momento eu não sabia que cirurgia geral era um pré-requisito para mastologia. Para mim era só ginecologia, obstetrícia. Estou sabendo neste momento, inclusive. E eu tive uma influência familiar da minha avó diagnosticada com câncer de mama. E foram coisas que, mais uma vez, eu deixei seguir o caminho, não escolhi. Eu fui o caminho. E naquela época eu estava no Rio, eu queria passar no INCA. Prestei no INCA, mas falei assim, vou prestar em outras provas no estado de São Paulo também. Prestei em São Paulo, em grandes hospitais, e na hora da escolha, a minha classificação na escolha me permitia escolher onde eu quisesse do estado de São Paulo na prova unificada. Bem classificado, doutor CDF. E aí me falavam, mas em Barretos, Hospital de Câncer de Barretos. Eu falei, acho que estão falando muito bem de lá, acho que eu vou escolher esse lugar. E escolhi, porque Barretos eu conhecia só dos meus 6 anos de faculdade, que eu tinha vindo na festa do peão durante os meus 6 anos. Você vem todos os anos na festa. O povo de Alfenas vem mesmo, isso é fato. Porque eu tenho um amigo... O povo de Goiás já viria mesmo. Você não tinha idade para vir na época que você estava em Goiás. Mas em Alfenas... Mas aí junta Goiás com Alfenas... Porque eu tenho um amigo que mora em Miguelópolis, fez faculdade comigo. Ia do lado Miguelópolis e a gente ia para a casa dele e geralmente o segundo final de semana, vinhamos para Barretos. Então, bacana. 6 anos estive aqui na festa do peão, mas na hora da escolha eu sabia que existia um hospital grande, mas não sabia de todo a grande área de mastologia, de cirurgia oncoplástica e de reconstrução que tinha no serviço. Mas você tinha sido feliz na festa do peão? Como e o não? diagnóstico da sua avó, como que ficou? Lu, eu costumo dizer que a conscientização independe de status socioeconômico e cultural. E é por isso que conscientização sempre precisa ser algo constante. A gente costuma restringir essa palavra conscientização pensando que menos esclarecidos que precisam. Mas não. Minha avó, professora universitária, aos 64 anos de idade, nunca tinha realizado uma mamografia. Nunca. E isso... A informação é uma coisa. A conscientização é outra. É outra. E a prática é a terceira. É a terceira. E isso, em 2005, então ela aos 60 e poucos anos de idade nunca tinha feito uma mamografia. E ela foi diagnosticada com câncer de mama. Eu lembro que quem me deu a notícia foi minha irmã. E naquele momento eu fiquei pensando, mas como assim? Ela nunca fez um exame? Não, nunca tinha feito. Você nunca tinha perguntado? No primeiro ano de faculdade, então não parecia algo, a gente acha que muito distante da nossa realidade, não é. E depois, ao longo do processo desse tratamento dela, quando eu vi um relatório médico, eu vi o quão avançado foi o diagnóstico. Eu falei, nossa, mas como assim? Como que chegou a esse ponto? Ela se orgulhava tanto de ser uma professora de moral e cívica da época da ditadura e ela não teve essa preocupação, mas é claro que envolve diversos pontos da feminilidade, da cultura dos nossos antepassados, do cuidado. A informação era outra. A informação, também. A preservação toque, do corpo. Né? Assim, o corpo era algo que não se tocava. Então, são vários conceitos que foram mudados e hoje a gente pode falar isso de forma muito clara. Então, ela fez um tratamento agressivo, mas pelo diagnóstico tardio, isso influenciou no seu prognóstico e na sobrevida. Né? Mas de todos os dados e histórias que me marcaram na minha formação,
eu estava no 4º ano de faculdade. E no nosso ambulatório, a professora de mastologia chamou, nós vamos atender uma paciente. E quando nós entramos para atender, a paciente ela não tinha uma mama, ela tinha um tumor, uma pedra na mama. E ela nada mais era do que a dona da concessionária da cidade. Poder aquisitivo tinha. Não, ou seja, isso não significa o cuidado, né? Muitas vezes a gente deixa esse cuidado de lado e nós não é uma população muitas vezes que a gente se preocupa porque fala que associa poder aquisitivo, econômico, cultural com autocuidado. E isso não se casam essas informações. Então é por isso que o nosso processo de orientação, conscientização é algo contínuo e independe de status socioeconômico cultural. Né? Mas voltando aqui agora ao gancho, e escolhi mastologia e vim para Barretos. E aqui estou há 10 anos. Tá, e aí se apaixonou, porque você poderia muito bem ter feito a residência, a especialização e ter ido embora, e ter montado, sei lá, sua clínica, ou ter voltado para o Rio de Janeiro, ou para Alfenas, ou, sei lá, para Goiânia, mais perto de casa. E aí entra naquela coisa que eu te falei que, na verdade, eu nunca escolhi onde ficar, né? A gente exprime muitas vezes os desejos internos e isso fala com Deus através de várias formas. E em certo dia eu pensei, nossa, era novembro, final de ano, e a residência acabava em fevereiro. Eu queria muito, pensei comigo, queria muito ficar aqui. É um lugar bom, Barretos, é instituição e tudo mais. Pensei, mas acho que é chato falar isso para alguém. E em certo dia, o universo conspirou e algumas pessoas são responsáveis por isso. Algumas pessoas que eu sou grato a elas por isso e elas sabem muito bem disso. Talvez nunca vai ser muito para eu agradecê-las, e eu sempre falo, o Dr. Rafael, o Rafael Júnior e a Ana Paula, então são 3 pessoas que conspiraram para isso. Eu entrei, né, nessa história sua, eu o conheci, você estava terminando, já tinha terminado. Tinha acabado de terminar. Você estava decidindo se ficava ou não. E eu passei por uma consulta com o Dr. Rafael, o Dr. Rafael te tratando como filho, o Rafa, filho, já com ciúme, né? Muito pelo contrário, te incentivando a ficar. Eu lembro direitinho. E a Ana Paula, o Ema, já dando como certeza que você era do time, pronto, acabou. Então, são 3 que eu reconheço e sou muito grato a eles por terem conspirado a favor disso e ter me construído a minha vida, deixando ela muito feliz nesses 10 anos que eu estou aqui em Barretos. E conheceu o amor da minha sua aluna. vida. Conta essa história minha também. Aluna. Os 2 amores, né? Porque agora são 2 amores. Minha aluna, em 2018, final de 17, ela estava no 6º ano da 2ª turma de faculdade e iniciou a conversa ali baseado numa tatuagem que ela tem aqui que conta de um livro, e eu fui perguntar que livro que era esse, ela foi me contar do livro, depois falou que tinha um filme e assim virou uma história de romance que hoje tem o Pedro. E é difícil, né? Um professor se permitir envolver-se com uma aluna. Existe claro que um grau de respeito dentro de um ambiente escolar, e por isso tem que ser algo muito cauteloso e respeitoso sempre, né? Respeitando. Mas a diferença de idade também não era grande. Não, são só 5 anos. Não é uma coisa assim, ela é adulta, já era adulta, né? A gente não está falando de uma adolescente apaixonada pelo professor com 50 anos, não, né? Nem tanto. O tempo está passando rápido, mas não. E aí casamos em 2022, tivemos o Pedro em 2023 e estamos aqui. E você hoje é um barretense. Você se considera Só está um faltando o título de barretense. Tá bom, olha, vereadores de plantão, aqui foi um pedido, tá? Vamos ver se a gente conversa com... Eu não sei se o Tiagão já esgotou os dele, mas a gente conversa com um. Mais aí um que barretense. Agora, voltando, né? Eu falei quando eu te conheci, porque você entrou na vida. Eu falei quando eu te conheci, mas quem entrou na minha vida foi você. E você entrou na minha vida de uma forma que provavelmente já deve ter marcado negativamente a vida de algumas mulheres. Tem mulher que olha para você e chora, que eu sei. Eu não. Eu tenho uma gratidão imensa. Porque você foi a pessoa
destinada por doutora Ana Paula, inclusive, para me dar a notícia que o meu tumor era câncer. Como é que você ali, recém-saído da segunda residência, se preparou psicologicamente para dar esse... Não foi uma exclusividade minha, infelizmente, né? Quem dera, né? Fosse só eu. Mas virou uma rotina sua, é isso? É uma rotina e que muitas vezes as pessoas acham que é algo frio, né? Existe um protocolo para dar a notícia de câncer. Sim, existe protocolos para dar más notícias, orientações, né? Para má notícias, mas a Luciana é diferente da Dona Maria. O entendimento da Luciana e da Dona Maria são totalmente diferentes. Se eu chegar e falar para a Luciana Luciana, você está com um câncer de mama subtipo tal que vai ter que fazer isso, isso, isso. Agora, se eu falar isso para a Dona Maria, ela não vai entender. Se eu falar isso para a Dona Sebastiana, ela vai falar assim, mas como assim? Então, nesse processo de dar um diagnóstico de câncer de mama, exige uma individualidade, uma escuta ativa e uma escuta não somente de palavras, entender através de gestos, olhares, sinais, o que aquilo significa. Eu falo muito disso, que é a comunicação não verbal. Eu sou apaixonado por comunicação não verbal. Antes de você abrir a boca, você já diz muito sobre você, né? Que é a não verbal. É o jeito que eu me sento, é aquele desespero no fundo do olho, né? Isso é o cumprimentar. No cumprimentar já tem gente que eu tenho certeza que nem se senta, já quer a notícia em pé. E existem pacientes e comportamentos diferentes. E eu percebo muito isso, eu sempre converso com a psicóloga que nos acompanha. A mulher, quando ela está acompanhada do marido, ela tem uma postura. Quando ela está acompanhada dos filhos, outra postura, e de amigos totalmente diferente. Você já falou isso nas redes sociais. Com o marido, ela é um pouco mais leve, ela se abre, ela chora. Mas com os filhos, não. Com o filho, é aquela postura de que eu sou a rocha, eu não posso abalar, porque a mulher é a estrutura da casa, né? A mulher é a rocha de sustento da casa. E quando está com a amiga, aí ela chora, aí ela está totalmente à vontade. Essa individualidade precisa ser respeitada. E, nesse momento, eu me coloco como presença ativa. Não só uma presença física, mas uma presença nos diversos aspectos socioeconômicos, culturais, conceitos pré-existentes que essa paciente tem, respeitando todos esses valores. Por quê? Isso é empatia de verdade, é muito fácil. Isso é humanização, isso é a tal da medicina humanizada. Falar em empatia é muito fácil, né? Mas eu tenho que falar e executar uma empatia baseado no que a realidade do outro consegue entender. E empatia, as pessoas, quando você pergunta, as pessoas falam, empatia é colocar-se no lugar do outro, como se fosse simples. Você não tem mama, você não tem útero. Como é que você vai se colocar no lugar de uma mulher que tem? Como é que você vai entender, e eu sei que pela compreensão, pelo ombro, pela escuta ativa, você entende hoje a importância que é a mama, ou os seios, ou o bom e velho peito, para uma mulher, a feminilidade, a sensualidade. Mas não é em você. Não é. E, aí, né? E cada uma tem uma relação com o seu peito, com a sua mama, com os seus seios, né? A mama, ela não é uma estrutura anatômica qualquer. Eu não estou tratando somente uma parte da mulher. A mama, ela envolve diversas simbologias individuais. A mama, ela tem um símbolo de feminilidade para algumas, maternidade, sexualidade, empoderamento feminino. E nós, ao dar um diagnóstico e tratar um câncer de mama, nós precisamos respeitar todas essas simbologias que a mama pode ter. E dias atrás nós ouvimos uma frase que eu achei muito interessante, né? Que a gente precisa tratar o outro, a gente tem o hábito de falar, eu vou tratar como eu queria ser tratado. Não, eu vou tratar como ele deseja ser tratado. Essa frase me marcou muito porque é muito superficial eu falar... É a abertura de uma palestra minha. É muito superficial eu falar que eu vou tratar da forma que eu
gostaria. Você é um homem branco, privilegiado, que fez faculdade de medicina. Você vai tratar uma mulher, muitas vezes, numa condição social completamente diferente da sua, com uma história de vida completamente diferente da sua. É muita arrogância, né? Não tem a gente como. fala, vou tratar como eu quero ser tratado. Eu não sou medida de nada, não sou, né? Então, Nós eu não preciso somos me medidas, tratar nem da nossa vida a gente como é medida. ela deseja ser tratada. E o que é o desejo dela? Muitas vezes ser acolhida, ser ouvida. Dias atrás, uma paciente estava trazendo várias reclamações para a equipe de enfermagem, a enfermagem orientando, e ela estava insatisfeita. E a enfermeira me falou assim, doutor, vamos atender uma paciente porque ela está de difícil. Eu falei, ok. Eu pus no consultório, Lu, eu não falei nada, absolutamente nada durante uns 40 minutos, eu só ouvi tudo da vida, de dificuldades, ouvi. Eu falei, ótimo, vamos a conseguir o seu tratamento. Saiu a consulta, logo depois a enfermeira voltou e falou assim, o que você fez nessa consulta? Porque ela ligou para a filha e falou assim, que consulta boa que ela teve agora, que tranquilidade que ela teve. Eu falei, não fiz nada. Ela só queria falar. Ela queria desabafar. Ela precisava. Entender isso é muito complexo, porque a gente reduzir um diagnóstico de câncer somente a uma estrutura anatômica superficial é muito simples e não é essa simplicidade toda. Tem uma mulher, Tem né? uma mulher. Eu sempre falo, eu não trato a mama. Eu trato a dona da mama. E assim, eu vou falar agora como pessoa que já esteve sentada do lado de cá recebendo esse diagnóstico da sua pessoa enorme, né? Porque você é um homem alto, tal, bonito. E olhando para você e querendo saber. Como jornalista, perguntando que tipo era, que grau era, como se eu entendesse alguma coisa do que você estava dizendo. Mas olha que como a gente vai para lugares que a gente já conhece, que nos confortam na hora do desespero, né? Claro que é desesperador receber um diagnóstico desse. Por mais que eu já estivesse supostamente preparada. Porque a partir do momento que eu fiz os exames, eu falei, só tem duas possibilidades, ou é ou não é. Então vamos nos preparar para as duas, né? Eu lembro direitinho que eu ficava fazendo perguntas e você respondendo. Assim, a única coisa que eu me lembro que foi a que mais me tranquilizou é grau 1. Aquilo... E o que vai acontecer agora? E você falando, pode acontecer isso, pode... Eu não lembro de quase nada, mas eu precisava perguntar. Eu precisava me sentir nutrida de informação. Que depois tudo foi embora, né? E eu me lembro muito bem que você quase teve que cuidar do meu marido no dia. O Márcio desmontou. Ele não estava preparado para aquele momento. Isso acontece também, né? Ao invés de cuidar do paciente, você vai cuidar do acompanhante. Do acompanhante, acontece. O paciente, muitas vezes, ele está preparado, né? Supostamente. Ninguém está preparado. 50% a gente acredita, 50% a gente pensa que pode ser. Né? Mas eu já tive acompanhantes que, entre aspas, já deram mais trabalho do que a própria paciente. Mas isso envolve muito do que a gente fala de pré-conceitos relacionados ao câncer. E esses pré-conceitos podem ser combatidos com informação. É um momento que, assim, toda a família está estabilizada, está tudo bonitinho, aí vem um diagnóstico, fala, meu Deus, e agora? Meus sonhos, minha família, meus desejos, minhas perspectivas de vida, o que vai ser agora? Minha vida acabou. Só que não, né? Aquilo é uma fase, é uma etapa de uma longa jornada de cura. Para a chave do sucesso de um tratamento, a conscientização é mandatória. Né, de novo, a gente é a régua de si mesmo e olhe lá. Eu me lembro muito bem e é por isso que eu gosto de falar de Outubro Rosa, que eu comecei a fazer o exame também tardiamente. Eu já tinha 42, acho, quando... Eu não vou ficar falando aqui, porque eu vou falar minha idade, fazer as contas, né? Daqui a pouco as pessoas fazem a sua. Mas eu fui diagnosticada em 2017, mas comecei antes. E eu me lembro muito bem que eu tenho mais de 50, tá, gente? Eu só comecei antes do diagnóstico, eu só fui diagnosticada porque eu comecei antes, eu só comecei o dia em que eu fui apresentar um programa como voluntária do Hospital de Amor,
falando de Outubro Rosa, que era aquele Luz Câmara Ação contra o Câncer, e depois eu acabei virando... Era o Rafinha que apresentava, o filho do Dr. Rafael Heikel, e depois eu virei apresentadora, porque ele começou a viajar com as carretas e virou projetor de carretas, né? E eu acabei assumindo o programa. E eu me lembro que quando eu gravei o primeiro programa, foram 4 programas num dia só, porque era o mês de outubro inteiro, 4 pacientes, histórias lindas. Quando eu saí, eu estava muito emocionada e eu comecei a chorar. Só que eu não estava chorando de emoção pelas histórias, eu estava chorando de raiva de mim e de vergonha pela minha hipocrisia. Então, o conhecimento, a informação, nem sempre ela muda comportamento. Eu me lembro que eu falava assim, como é que eu olho para uma câmera e falo, faça seus exames, sendo que eu não estava fazendo os meus. E a partir daquele ano, eu passei, foi em outubro, foi logo no comecinho de outubro, mas eu elegi novembro, que é o mês do meu aniversário, para fazer exames todos os anos. Deu, acho que no segundo ano, que eu tinha que voltar para fazer... Um complemento? Né, como que chama? Ultrassom? O ultrassom. Aí, a partir daquele ano também, eu sempre voltava para fazer ultrassom. A primeira vez que me chamaram para fazer ultrassom, eu morri de medo. Eu já fui pensando, como é que eu vou falar para a família? Como é que ia ser, né? Na época, eu ainda não estava namorando o Márcio. Então, eu já pensei assim, liguei para o meu ex-marido, só contei para o meu ex-marido, porque ele é o pai da minha filha. Depois, quando veio a notícia, de fato, que veio a investigação, tirou-se o tumorzinho, que era do tamanho de um arrozinho, você não vai lembrar, mas eu me lembro bem, e que veio a informação por você, a confirmação por você, eu já tinha muita informação, porque eu já estava apresentando o programa há muito tempo. Então, a hora que falou grau 1... Já alivia. Mas a informação de isso, e muitas pacientes querem essa informação, outras não. Eu falo que muitas vezes a ignorância é ótima. É uma bênção. É uma bênção, muitas vezes. Para o meu jornalista, não. E eu lembro que eu só falava assim, o que eu tenho que fazer agora? E agora? O que eu tenho? E aí ia lá e fazer. Tanto que quando me falaram que eu não ia fazer químio, porque você falou, não sei. Há uma possibilidade de não fazer, mas há uma possibilidade de fazer, e agora são os seus médicos que vão decidir. Eu lembro que você deixou... bem aberto. Você não pode dar respostas. Não pode, porque né? Tem casos que isso depende muito da programação cirúrgica, né? Do que a gente vai encontrar na cirurgia. Essa personalização do tratamento hoje em dia faz com que a gente tenha um tratamento individualizado e de sucesso. Então, aquela receita de bolo antiga que todos os casos tinham, hoje a gente não tem mais. Hoje a gente busca a individualização para que cada caso, sim, tenha um tratamento específico. Nós temos em termos científicos, um descalonamento. O que é isso? Diminuir a mão, muitas vezes, tratamentos mais suaves, mas isso são para casos específicos. Por isso que eu sempre insisto com as pacientes. Apesar de receber um nome só, câncer de mama, nenhum caso é igual ao outro. Um conselho que eu dou muito é pare de ouvir as histórias ali na sala de espera. Aquilo porque é uma disputa de desgraça. São completamente diferentes. Eu falo, é uma disputa de desgraça. Por que a gente não consegue valorizar o que de bom acontece no nosso dia a dia? Não, parece que uma quer ser pior que a outra. E eu me lembro uma vez que passou uma ONG de Ribeirão Preto distribuindo lenços. E as meninas que estavam carequinhas tiveram prioridade. Eu não ganhei, porque eu ainda estava nos exames pré-operatórios. E eu fiquei frustrada. Eu saí de lá, fui lá e comprei um lenço. Eu falei, não, eu tenho que ter lenços lindos, porque eu vou ficar careca. Vai cair sobrancelha, vai cair tudo. Eu tenho que aprender. Aí já fui para a internet, fazer curso de turbante, de lenço. Tá. Aí, logo depois, veio a notícia que eu não ia precisar fazer químio, porque é fruto de prevenção. Então, nem químio eu precisei fazer. E aí, quando o médico falou, não vai fazer químio, eu falei assim, mas a rádio faz cair cabelo? Ele falou, não. Gastei o dinheiro à toa com lenço. Aí eu pensei assim, quase, por uma fração de segundo, eu cheguei a ter uma decepção, você acredita? Porque eu estava tão preparada para aquilo. Que ainda bem que não teve, que de novo é a sala de espera, as meninas falando uma energia... que uma resolveu raspar, a outra não. E eu olhava e falava, gente, eu não vou... Cheguei a ter vergonha uma determinada época de falar que eu tinha câncer, não pelo câncer, mas pelo fato de não ter tido sofrimento. Eu não sofri. E isso a gente associa muito, né? Um diagnóstico ao sofrimento e muitas vezes as pessoas enxergam isso, nossa, coitada da Lu. Coitada.
Eu sei que muita gente encomendou a missa, tá, mas não rolou. Tá, não deu certo. Foi em 2017 isso, e até hoje não rolou, graças a Deus. Então, é e algo a medicina, que a gente homem, precisa desvincular. Né? O diagnóstico precoce é isso. O diagnóstico precoce é a chave que transforma um tratamento de câncer. Como é que um homem convence uma mulher com mais de 40, às vezes mais de 50 anos, que ela deve passar pela tortura da mamografia? Porque dói. Tortura. Dói. As pessoas falam assim, eu vou em defesa. Não, é uma dor por segundos. Que pode salvar a vida. Mas é uma dor por segundos. Agora, tem muita gente que tem medo dessa dor e fala, e você não tem medo da doença? Você tem medo da dor? É algo muito complexo, que eu sempre falo que eu não sei onde que nós estamos errando, nós enquanto sociedade médica, que a mensagem não está chegando. Chega, mas as pessoas não estão absorvendo. Porque há quantos anos, Lu, a gente vem batendo no martelo, nós como Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente vem batendo no martelo, mastos todos os anos, homens, mulheres, falando mamografia, 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 e as pessoas ainda têm uma baixa adesão ao exame. A mensagem hoje não tem desculpa, a mensagem chega. Quem não está com o celular na sua rede social ali o dia todo? O acesso à informação é rápido, e é claro que o acesso à desinformação também é rápido, que nas redes sociais circulam inúmeras desinformações e que a gente se atém muito mais a fake news do que a bobagem do que a real. Então, eu vejo essa dificuldade não só como IDAM, mas sim IDAM como membro de uma sociedade de especialista médico em convencer a mulher. E eu já vi mulheres, isso é fato, não vou nem citar nome aqui para não constranger, mas amigas minhas falarem, Lu, eu tenho tanto medo, mas eu tenho tanto medo, e faz botox, que é injeção na testa, literalmente, faz procedimentos de fio puxando a boca, sabe, assim, puxando o rosto. E é mais caro que uma mamografia. Faz aquele monte de procedimento de ácido hialurônico e esses peelings hoje tecnológicos. Você fica um mês sem sair na rua, sem ver sol. A abdominoplastia, então, para mim é um terror. Mas, sabe assim, faz procedimento estético que dói muito mais. Muito e às vezes até redução de mama, colocação de silicone. E tem medo de mamografia que um exame que 5 minutos. Dói, incomoda. E aí tem um estudo que fala que o máximo da dor durante a mamografia chega a, no máximo, 90 segundos. É muito, pouco tempo. Muito rápido. E é muito mais uma dor do desconforto. É muito individual, né? A posição. Quem inventou aquilo lá foi um homem, né? Obviamente. Porque eu falo que se fosse uma mulher que tivesse inventado... Você lembra daquele copinho que você levava na escola e que ele ia montando assim? Que ele era chatinho, aí você puxava, ele virava um copo. Eu falo que aquilo lá ia ser um mamógrafo se a mulher inventasse. Ia ser bem suave. Né? Uma coisa que abraçasse a mama e não um xerox para apertar o peito da gente. Mas olha só, em pleno 2025 ainda nós temos grandes redes de saúde fazendo propaganda de exames como um desse, de ver a temperatura da mama como uma possibilidade de diagnóstico precoce de substituição. E é mentira. E é mentira. Isso não tem comprovação científica. Eu te contei que antes da sua live, agora esse ano, uma empresa me procurou perguntando se podia oferecer a todas as funcionárias a ultrassom para substituir ou complementar. Então, assim, mulheres acima de 40 fariam a mamografia, abaixo de 40, todas fariam ultrassom. Isso não é desnecessário. Não existe essa recomendação para toda mulher abaixo dos 40 fazer ultrassom como substituto à mamografia. De forma geral, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que toda mulher aos 30, 35 anos de idade passe em consulta com o mastologista para que nós possamos realizar um cálculo de risco e ver se essa mulher é considerada de alto risco para câncer de mama ou não. Se ela é considerada como alto risco, através de modelos matemáticos específicos, nós vamos personalizar o rastreamento para essa mulher, mas não há essa recomendação banalizada de ultrassom. E isso se resolve facilmente indo no ginecologista pelo menos uma vez por ano.
O ginecologista ele é o clínico geral da mulher, né? E aí ele, diante das alterações, ele vai avaliar, encaminhar para o mastologista ou não, para que essa mulher ela possa ser avaliada de forma integral e muito bem avaliada. Aí você que tá ali mexendo com mama o dia inteiro. A mulher não tem ciúme, não, né? Tua esposa não tem ciúme porque ela é médica. E qual que é a especialidade Ela é anestésio. dela? Ah, tá. E vocês chegam a fazer cirurgia juntos? Mas no começo, hoje não. Hoje ela fica mais com pediatria, anestésio pediátrica, e eu não. Só nas minhas mulheres mais velhas. Você que está ali fazendo cirurgia todos os dias, tem um outro desafio de ser aí, eu não vou falar garoto propaganda, mas de ser essa voz que fala de prevenção. Como é que dá para aliar? Porque, olha, eu acho gravar vídeo para rede social é um trabalhão, né? É mais um trabalho para gente. Dá trabalho, muito trabalho, mas eu sempre gostei de comunicar, igual eu te falei, de histórias. Eu sempre gostei de histórias, porque todos nós temos nossa mochila repleta de histórias. Todos nós, só nós não estamos contando. E as histórias, muitas vezes, elas conseguem personalizar a vida de outras pessoas. Eu tenho várias mulheres que me falam assim, eu me enxerguei naquela história. Eu me enxerguei naquela história da mulher que não se cuidava, que não fazia exame, depois fez diagnóstico tardio. Eu não me cuido. Aquela história da idosa que escondia da família a lesão. Muitas pacientes, minha avó foi daquele jeito. As pessoas se enxergam. E a gente se enxergar em histórias é a possibilidade de ver na prática o que nós podemos fazer de autocuidado. Então, é trabalho? Sim, é trabalho. Mas hoje a rede social é a possibilidade da gente comunicar com todos. Não remunerado. Não remunerado. Mas é uma forma da gente conversar com todos. E todos, em qualquer momento, falar assim, não, deixa eu buscar uma informação de qualidade em mastologia, eu vou lá e pesquiso. Hoje a rede social é a coluna de antigamente, a coluna de... coluna social de antigamente, né? Existem os colunistas sociais ainda, mas hoje é a rede social. É claro que a gente não pode banalizar o intuito de uma rede social. Cada um tem a sua. Na minha visão, o meu intuito como rede social é uma empresa com objetivos, missões e valores. Você tem muito claro qual é o seu papel ali e canal do que você quer ser. Do que eu quero levar. Você então, se propõe a ser. Isso. E eu tenho meus valores. Mas tem tua vida pessoal. Claro. Tem a viagem, todo mundo de vez te em quando acompanhou na caminhada de fé. Foi muito bom. Né? Que foi um propósito mesmo que você se pôs. Foi um momento único. O Caminhos de Cura, que é um amigo meu, Daniel Butros, de Rio Claro, mastologista, que ele juntou mastologistas e pacientes com câncer de mama. Vocês saíram de onde? De Paraisópolis até Aparecida, durante 4 dias, cerca de 120 quilômetros. Dormindo quantas horas por dia? A gente dormia das 9 às 4 da manhã, 9 da noite às 4 da manhã, andava cerca de 30 quilômetros por dia. Bastante, mas uma experiência única. Estar ao lado de pessoas diferentes, pessoas que você conhece ao longo do caminho, e estar ao lado de pacientes. Você estar realmente lado a lado, que é a nossa missão como médico. A paciente ela não quer um médico no pedestal, ali, intocável. A paciente deseja e precisa de um médico que caminhe junto dela. E ali é a representação fez isso na prática. Isso te melhora como médico e como pessoa? Sem dúvidas, porque ali é o nosso momento de reflexão íntima, muitas vezes, estar sozinho e entender que o caminho, apesar de curto, ali de 4 dias, existem maiores, como o de Santiago, que eu ainda quero fazer, mostra que nós somos pequenos, que do nada você vira um grãozinho de areia diante de toda a magnitude do universo ali ao seu redor, que há momentos difíceis de subidas, que há momentos tranquilos de descidas, suaves. Machucou o pé? Um pouco, faz parte. Há momentos que você quer ficar sozinho, há momentos que você quer compartilhar, há momentos que você ri, você chora, você compartilha a sua vida, a sua história. É mesmo um caminho para dentro? A gente não sai da mesma forma que chegou. E o Daniel, esse meu amigo, ele fala que todas as vezes que a gente que faz o caminho da fé, o caminho de cura, a gente dá 2 passos
adiante. Mas quando volta para o mundo, a gente retrocede Por isso que a gente sempre tem que estar peregrinando para seguir nesse processo de evolução. Em diversos aspectos, não é sobre religião. É muito maior do que isso. E é uma experiência única. Ou é, de fato, sobre religião, no ponto de vista que religião é religar-se ao divino, né? Com certeza. E é o momento de estar diretamente ligado a esse divino. Seja o divino que você acredite. Cada um com o seu, né? Eu acho que... E isso é um ponto que a gente precisa respeitar muito durante o tratamento oncológico. Essa reconexão tive diversos pacientes que falaram, foi a oportunidade de me reconectar com Deus, de reconectar com algo que eu acreditava e que, com o passar do tempo, foi ficando de lado. E o tratamento é isso, a gente precisa respeitar essas diferentes reconexões que existem durante o tratamento. Existem hoje milhares de estudos científicos que comprovam o papel da fé no caminho da cura. Né? Existe. E aí a fé não tem religião mesmo. É fé. E muitas vezes é fé até na medicina mesmo. Primeiro, se a gente tiver um pensamento positivo, eu falo para os pacientes, a primeira coisa a se fazer nesse tratamento é acreditar que ele vai ser de sucesso. Já é um ponto positivo. E ter fé que isso vai acontecer. E diversos estudos mostram que a religiosidade, a espiritualidade, elas contribuem de forma positiva em qualidade de vida, menores efeitos colaterais do tratamento, menores sintomas. Efetividade dos medicamentos, né? E por que não receitar? Se é algo que a gente pode falar que é simples, por que não receitar? Agora, doutor Idan, eu não sei como é a sua relação, o senhor, né? Como um paciente, por exemplo. Não sei se já ficou doente e tal. Mas eu tive a oportunidade e a chance de vê-lo no outro lado como um pai de um bebê que teve que ir para a UTI quando nasceu. Né? O seu filho, quando nasceu, é Pedro. O Pedro. E eu me lembro do nome dele por causa da UTI, você acredita? Porque eu lembro que tem no bercinho. Que nós nos encontramos lá na porta. Nós nos encontramos um dia que eu fui fazer uma matéria na UTI, sou assessora de imprensa da Santa Casa, e você estava lá, ao pé do bercinho, com as suas orações, no momento de pai, de um bichinho, porque o mamífero nasce, dos mamíferos, acho que o humano é o menos preparado mesmo, né? E aí tava ali, aquela coisinha cheia de equipamentos em volta. Como é que é essa hora, o médico? É a gente se despir de todos os diplomas que a gente conquista, é a gente se despir de tudo aquilo que a gente conquistou e a gente vai tornando aquilo uma carapaça que, quando diante de situações como essa, nos escancara a nossa pequenez, né? Que todos nós somos. Você ficou com medo? Com certeza. Porque foi algo muito súbito. E eu contei essa história. Eu estava no ambulatório, uma paciente chegou, foi um caso que um colega pediu para encaixe, e ela estava com a camiseta. Deus é especialista em reviravoltas. Isso na quinta-feira, meio-dia. Eu falei, nossa, eu posso tirar uma foto da sua camiseta? Eu tirei a foto. Eu até acabei de atendê-la, saindo do hospital, já que me ligou, minha bolsa estourou. Eu falei, como assim? Você está 34 semanas. Ela estourou. Vamos para Santa Casa. E assim, para quem não entende, a gravidez que a gente considera a termo normal, né, é 39 e 40 semanas. Assim. E isso, aquele momento foi totalmente desesperador, porque como vai ser, o que vai acontecer, quais são as complicações que isso pode ter. E aí a gente já começa a pensar várias coisas, porque eu acho que depois que a gente vira pai, mãe, é outro sentido da vida, né? A gente passa a ter aquela extensão ali e a responsabilidade não só física, mas emocional por tudo que é forte essa ligação. E sentir esse momento de pai paciente é justamente isso, de sentir a nossa vulnerabilidade, de que nós sempre estamos expostos a ela, de que é importante o hoje porque o depois é muito incerto.
Graças a Deus ele ficou 5 dias ali, mas foram tensões a cada dia. Cada dia era, hoje não aceitou leite, regurgitou, não vai sair da UTI, hoje não, hoje teve febre. Então, é aquele momento 5 dias que corresponderam a quanto tempo? Nossa, 5 anos, 50 anos. Mas eu sempre, em todas as circunstâncias, eu me coloco como a pessoa mais ignorante que existe na face da Terra naquele momento. Eu não quero saber de prescrição, eu não quero saber de conduta médica, eu não me apresento ao colega médico como médico. Eu tento me manter como o paciente e naquele momento, o pai. De paciente. Porque eu sei que isso vai me fazer melhor. E talvez isso faça melhor para o tratamento, para que não haja alguma interferência. Mas é algo desafiador. Mas é confiar também no teu colega. Com certeza. Né? No caso das suas, né? Porque uma baita equipe, né? E excelente equipe. Eu falo que o que elas salvam de vidas ali... Não, a UTI neonatal é um lugar... que não dá para visitar... Né? Porque não pode. Para a gente entrar lá, é todo um protocolo e máscara e tudo mais. Mas é um lugar onde a vida e os milagres acontecem o tempo todo. E assim, o engraçado era que você ia vendo as histórias e os pais sempre estavam ali e a gente acaba conhecendo várias histórias. Vira uma comunidade, né? Pais ali há 1 mês acompanhando a criança, outro 2 dias. Então é algo que ali a vida, né, por pequena que seja em anatomia, mas grande diante de Deus e do que elas trabalham ali. A gente fica brincando da história do cirurgião, que o cirurgião é comparado a Deus, pelo simples fato de que naquele eu não conheço momento da minha vida que eu tenha ficado mais vulnerável do que numa cirurgia. Principalmente essa que eu cheguei a ver, meus bracinhos abertos ali, né? Aquela posição extremamente desconfortável e vulnerável, porque você está na mão daquela pessoa, do anestesista de toda a equipe, mas não existe nesse contexto todo um momento de maior vulnerabilidade do que a cirurgia. Primeiro, você está num lugar estranho, com vários equipamentos estranhos, apitando, frio, você está despida, vocês têm uma equipe toda de azul com máscara no seu rosto. Toda a vaidade vai embora. Toda é a sua pequenez escancarada ali. E por que o cirurgião, muitas vezes, ele se esconde, não se esconde, mas ele precisa de ter esse pulso mais firme? Porque cada ato ali durante aquela cirurgia importa. Cada decisão vai ter impactos definitivos, muitas vezes. Cada ponto é a oportunidade única de transformar histórias. Então, o cirurgião, muitas vezes, ele carrega um peso de uma responsabilidade enorme, porque ele está abordando o sagrado de outra pessoa. O templo de outra pessoa, naquele momento, está nas mãos dele. E abordar isso é uma responsabilidade enorme. Mas o momento cirúrgico é, sim, sem dúvidas, para o paciente, uma vulnerabilidade tremenda. E aí vocês são tratados mesmo como pessoas que estão mais próximas de Deus, porque tem a vida nas mãos. Mas são pessoas. Somos. Pessoas com vulnerabilidades, com problemas, com dúvidas, inclusive. Dúvidas. Naquele momento, parece que é algo... Há um transe ali, vamos dizer, que a gente esquece do que é o banheiro, esquece da fome, esquece de tudo, porque entender que aquilo do outro é o sagrado, é entender que essa abordagem pode, sim, transformar a vida de uma pessoa, e é um limiar muito cuidadoso. Hoje em dia, em relação ao tratamento, né? Não é mais recomendável para tudo a mastectomia total. Tirar a mama radicalmente, né? Não. Mesmo porque a reconstituição não é tão simples quanto muita gente alardeia por aí. E não é natural, né? Uma reconstrução mamária não é natural. Nós não vamos falar de reconstrução mamária
como um procedimento estético. A reconstrução mamária é um procedimento cosmético que visa garantir uma diminuição dos efeitos negativos de uma mastectomia. Mas aquela reconstrução mamária vai ter sensibilidade diferente, formato diferente, textura diferente, que a paciente de sutiã, aquilo pode não ser perceptível. Mas quando ela está despida com ela, ela sabe que não é normal. Por isso que hoje a mastectomia nós vamos indicar para situações extremas. Sempre que possível, uma cirurgia conservadora. Por quê? A ciência já mostra, a longo prazo, as mulheres submetidas à cirurgia conservadora apresentam maior qualidade de vida, maior satisfação com as mamas em relação àquelas que fizeram mastectomia com reconstrução. E isso ajuda não só na cura, mas ajuda na vida depois, na vida. Né? Você está um pouco menos tempo que o Dr. Rafael Heick. Aí também você ele exagerou, é a nossa né? Sumidade, aí né? não. Ele já está quase há 50 anos. Meu médico. Ele foi amigo do Dr. Paulo, né? Então, a gente respeita muito. E com aquelas mãos macias. Eu acho que são as mãos, com todo respeito às suas, mas as dele são as mãos mais macias que eu conheço na minha vida, viu? A minha filha Carolina fala isso, que ela adora cumprimentar ele, porque as mãos são macias. Mas, assim, o bom é quando você revê uma paciente anos depois. Anos. E isso acontece. Ele fala que isso acontece muito comumente. E eu já estou nessa fase também, sabe? De ver pacientes que lá de 2017, que eu operei, falam, caramba, olha que beleza. E dá alta para essas pacientes. Isso é um prazer para você. É ver assim, toda a história trazendo resultados, né? Ver todo o seu trabalho trazendo resultados e dar aquela alta, muitas vezes tocar o sino com ela. Assim. Eu me lembro que quando eu comecei a ser voluntária do Hospital do Amor, os prontuários, né, que chama a ficha dos pacientes, eram físicas, só tinha um monte de papel que ia se acumulando. E aí eu me lembro que uma vez tinha os meninos que empurravam os carrinhos com os prontuários. Hoje está tudo muito tecnológico, são poucas os prontuários não digitalizados, né? E eu me lembro que uma vez um menino chegou e falou assim, cara, tem 4 volumes. Um menino que empurrava o carrinho. Eu falei, e? Ele falou, sabe o que significa isso? Significa que essa pessoa está viva há muito tempo depois do câncer. Ela tem uma vida longa depois do câncer. Graças. E eu falei, gente, o menino que empurra o carrinho tem essa consciência. A concepção. Então eu fico imaginando um médico, né, que pega um caso muito antigo. É gratificante. E essa paciente, ela percorre por diversas fases. É muito engraçado isso. A gente vivencia o quanto a paciente, no começo, tem aquela fase de revolta, depois ela começa a aceitar, o pós-tratamento é difícil de retomar a vida normal, mas depois ela segue adiante. E há muitas mulheres que não conseguem olhar para o próprio corpo depois. Eu costumo dizer que elas precisam se olhar no espelho, por mais difícil, por mais doído que seja, elas precisam entender que aquilo aconteceu, não foi por desejo delas, aconteceu, foi um tratamento e que a vida continua, né? Que por mais que o corpo tenha cicatrizes, são as marcas da história desse grande livro que foi sendo escrito. E ela precisa lidar com todas essas cicatrizes. São as cicatrizes do estar viva, né? Da sobrevivência. Quem não tem, seja cicatrizes físicas ou da alma, né? E Todos essas são nós. bem essas mais são complicadas. E lidar com essas cicatrizes é muito mais complicado. O tratamento é contínuo e bem mais complicado. E às vezes até a casca sai dessa ferida e é muito pior. Então, essas são mais difíceis. Façam terapia, crianças, façam terapia. Então, você decidiu ficar em Barretos. Eu amo Barretos. Então, eu fico muito feliz que você tenha decidido ficar Barretos aqui. É uma delícia. Você está vendo esse lugar que a gente está gravando. Na hora que você chegou, você falou que não conhecia. Eu tenho muito orgulho de Barretos e tenho muito orgulho dessa casa receber esse podcast. Aqui, além de ser um prédio que tem um escritório de advocacia, a L, né, a advocacia, tem aqui uma novidade que já não é mais tão nova para Barretos, que é um coworking. Aquele sistema em que você vem, pega uma estação de trabalho, usa por 1 hora, 2 horas, usa por uma semana inteira, porque ou sua casa está em reforma, seu consultório está em reforma, ou você trabalha em home office, que é um momento de paz,
ou você está fora da sua cidade, né? Que acontece muito por causa do Hospital de Amor. Inclusive, aqui tem muita gente que vem trabalhar no Hospital de Amor e resolve ter essa paz neste lugar. Com a vista. Com a vista para a região dos lagos. Além do mobiliário, da internet, toda a tecnologia disponível, ainda tem a vista para a região dos lagos. Você já viu o pôr do sol nessa região dos lagos? Como bonito. É lindo, né? Qualquer estação do ano. Então, eu tenho muito a agradecer ao Scarpellini Coworking por nos ceder aqui, né, por ter essa parceria com essa sala. Agradeço muito a Multishine, que também, não sei se você conhece, é uma empresa de Barretos. Quem não conhece? É o que me orgulha muito, porque ela investe não só em produtos de qualidade. Vou falar isso, parece jabá mesmo. Produtos de qualidade. E é jabá. Mas não é só isso. É uma empresa, a marca busca tecnologia para conseguir oferecer essa facilidade, uma vida mais limpa, bonita, cheirosa, com e engraçado, tem produto para tudo, né? Tem produto para tudo, carro, casa. Você chega lá, você fala o piso, a cor do piso, tipo da textura do piso, ele escolhe todos. Eu tô com um sabonete lá maravilhoso para as mãos, inclusive. Mas, acima de tudo, eles têm preocupação com ser minimamente impactante no meio ambiente. E isso, para mim, é o maior valor. Né? Porque a gente quer uma vida mais fácil, mas a custa do quê? A custa do nosso meio ambiente? Não, né? Da nossa casa, assim como o corpo é a nossa casa, nós estamos o planeta também é, né? Então, eu tenho muito orgulho mesmo de ter a Multishine comigo. Esse espaço é um espaço para a gente ouvir histórias. Eu agradeço muito você ter vindo, ter contado histórias que eu tenho certeza que você não tinha contado fora daqui ainda, né? Algumas emocionantes mesmo. Diferentes das que você conta nas redes. Aliás, sigam o Dr. Idan. Como é que tá, Dr. Idan Júnior? Tá, DR Idan JR. O Júnior. DR do Idan Júnior, né? Isso. Então, DR... passa aí, né, o Lombardi. A gente põe aqui embaixo também para que as pessoas te sigam. Para a gente compartilhar histórias e informações. Por quê? Porque eu quero esse espaço para isso. Para a gente ter histórias, para a gente conhecer as pessoas de uma outra maneira, fugir um pouco dos estereótipos, né? E trazer pessoas que, como o Dr. Idan Júnior, a gente pode aplaudir. Que isso! E você, a gente pode. Eu aplaudo com orgulho. Não só pelo que você significa para mim, na minha vida. Lu, você não imagina a honra de estar aqui, não pode aplaudir, né? Receber esse aplauso é uma responsabilidade enorme, é um peso que carrega esse aplauso, porque... estar aqui é mostrar que a informação, que a prevenção pode salvar vidas, pode transformar vidas e que a gente precisa propagá-la. Compartilhar histórias da vida, revivê-las. Todos nós temos nossas histórias. Você que está nos assistindo, você tem suas histórias. Já parou para pensar quantas histórias tem que precisam ser compartilhadas? Precisa. E compartilhar histórias é atalhar caminho para o outro, né? E eu quero fazer um parêntese aqui antes do programa acabar. Querido Rafael Haeckel, eu te amo. Não fique com ciúme. Ele fica com ciúme, viu? Você vai sentar aqui. Você é realmente o amor da minha vida, tá? O Idan é só uma coisa passageira. Passageiro. Ele fica com ciúme. Ele fica. Também o tanto de mulher que ama aquele homem. Não, o tanto de declaração de amor que ele recebe diariamente, a gente também fica com ciúme, tá? Mas ele é maravilhoso. Ele é a história viva. Ele é a história viva, né? Assim, são histórias de ver a transformação da medicina, né? Contar de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele aplicou na prática e tudo que ele construiu. E super antenado com o que há de mais moderno, inclusive em cirurgias estéticas, porque ele está sempre de olho lá. Tá. Ele sabe as que são mais vaidosas, ele que gosta. Vão depois querer complementar. Ele é maravilhoso. Uma figura. Então ele ainda vai sentar aqui. Eu escuto muita história dele no café. A gente vai muito pro café escutar histórias. E ele é muito responsável por você estar aqui. E eu sou muito grato a ele também a isso. E ele sabe disso. Sempre digo a ele por todo esse processo de construção na nossa carreira. Existem várias pessoas que fazem parte dela, né? E eu reforço todos esses 3 aqui que eu comentei antes, que participaram disso tudo e que esse aplauso, Lu, não é só para mim, mas para todos aqueles que contribuem para que eu possa estar aqui, toda a minha família,
todas aquelas pacientes e aqueles colegas que juntos a gente compartilha o nosso dia a dia. E assim, só porque a gente contou e não terminou, o Pedro tá bem, né? Ô, Graça, tá ótimo. Tá crescendo com quase 2 anos, só tá subindo no teto. Já, né? Tá subindo, tá. Em tudo. E aí essas histórias também são importantes contar pra gente não ficar... Ver que nossa vida não é estática, é dinâmica e todos nós estamos sujeitos a mudanças. E família, né? Aliás, você contou uma história também, um dia que ele engasgou e aí você tem que voltar para continuar. Tem muita história. Pra contar. Muita história, eu que agradeço.